Sou o professor Edson Souza e você está sintonizado no Papo de Química, o seu podcast do ensino de Química. Nesse episódio, vamos mergulhar em um dos temas mais intrigantes e essenciais da química, as forças intermoleculares. Imagine um universo invisível onde pequenas forças desempenham papéis gigantescos. Um universo que controla tudo ao nosso redor, desde a formação de cristais de neve até a suavidade do seu creme hidratante favorito. Aperta os cintos, vamos explorar juntos o universo invisível das forças intermoleculares e suas aplicações incríveis. Let's go! Yeah! Oi pessoal, aqui é Maria Fernanda, aluna do curso de Química do UFPE, e é muito bom poder ter vocês aqui novamente no Papo de Química. Então já vai se acomodando que a gente vai começar com tudo dessa vez. Oi pessoal, tudo bem? Sou a professora Priscila Morim e é muito legal ter você por aqui. Vamos começar? Galera, forças intermoleculares são atrações que existem entre moléculas. Preste muita atenção para não confundir com as forças intramoleculares, que são as ligações que mantêm átomos juntos dentro de uma molécula, como numa ligação covalente. As forças intermoleculares são geralmente mais fracas que as ligações covalentes ou iônicas dentro de uma molécula ou composto iônicos, mas são cruciais para determinar o estado físico de uma substância, seja sólido, líquido ou gasoso, e muitas das propriedades físicas dos materiais, como ponto de fusão, ponto de ebulição, viscosidade e solubilidade. Você entendeu, velho? É claro. Pessoal, os principais tipos de forças intermoleculares são, primeiro, forças de dispersão ou de London, também conhecidas como interações dipolo-induzido-dipolo induzido. Segundo tipo, interações dipolo-dipolo, também chamadas de interações dipolo permanente e dipolo permanente. Terceiro tipo, interações dipolo-induzido. Quarto tipo de força intermolecular, ligações de hidrogênio. E finalizando, as interações íon-dipolo, que na verdade são forças iônicas intermoleculares. Vamos ver cada um desses casos a seguir. Eu não sabia. Olá, ouvinte, eu sou o Podão e eu tenho uma notícia incrível para você. Esse podcast está participando do Prêmio Melhores Podcasts do Brasil 2024 e você pode fazer a diferença. A votação já está aberta e é super fácil participar. Basta acessar o site premiompb.com.br, votar no seu podcast favorito, lembrando que você pode votar uma vez por dia. Contamos com o seu voto, hein? Obrigado pela atenção e agora pode voltar ao seu episódio. Um forte abraço e até mais! Mas, Priscila, você poderia comentar a respeito das forças de dispersão ou de London? Pessoal, as forças de dispersão, também conhecidas como forças de London ou interações dipolo-induzido-dipolo induzido, são nomeadas em homenagem ao físico Fritz Z. London, que foi um dos primeiros a explicar esse fenômeno. As forças de London, elas são interações atrativas que ocorrem devido a flutuações temporárias na distribuição eletrônica em átomos e moléculas. Essas forças, elas são universais e ocorrem entre todas as moléculas, sejam elas polares ou apolares. Elas são particularmente importantes em moléculas apolares, onde elas são a única forma de atração intermolecular. Mas agora, presta bastante atenção, se liga aí. As forças de dispersão, elas são o resultado de flutuações temporárias na distribuição de elétrons ao redor de um átomo ou molécula. Bom, embora os elétrons em uma molécula, eles estejam normalmente distribuídos de maneira equilibrada, em determinados momentos, essa distribuição ela pode se tornar assimétrica. Quer dizer que os elétrons eles se acumulam em determinado lado da molécula, que fica polarizado negativamente, e o lado oposto vai ficar carregado positivamente, em razão da deficiência de carga negativa, criando assim um dipolo temporário, polos positivos e negativos. Os dipolos instantâneos, eles podem induzir a polarização de moléculas vizinhas, resultando assim em forças atrativas. Esse tipo de força ocorre em substâncias apolares, como o gás hidrogênio, H2, o gás oxigênio, O2, o gás flúor, F2, o gás cloro, Cl2, o dióxido de carbono, CO2 e o metano, CH4, e também entre átomos de gases nobres. Você entendeu, velho?
Certamente que sim. Pessoal, a gente pode destacar algumas características das forças de London, como universalidade, fraqueza, dependência do tamanho ou variação com a temperatura. Dentre elas, eu vou explicar cada uma delas para vocês entenderem melhor, tá? Então, assim, quando a gente fala de universalidade, a gente quer falar que essas forças elas existem em todas as moléculas, incluindo aquelas que são completamente apolares, como os gases nobres. No caso da fraqueza, é que elas geralmente são consideradas mais fracas entre as forças intermolares mesmo, especialmente quando elas são comparadas às ligações de hidrogênio ou as forças de polo-dipolo. Sobre dependência do tamanho, é quando as forças de interações de dispersão aumentam com o aumento do tamanho da molécula ou do número de elétrons. Então, as moléculas maiores elas vão ter elétrons mais distantes do núcleo, o que facilita a formação de dipolos temporários. E por último, em questão da variação com a temperatura, é porque a eficácia das forças de dispersão é inversamente proporcional à temperatura. Então, em altas temperaturas, a agitação térmica ela pode superar as atrações frágeis causadas por essas forças. Gente, as forças de dispersão são cruciais para entender por que substâncias apolares como óleos, hidrocarbonetos, gases nobres e muitos gases podem existir em estado líquido e sólido. Por exemplo, o dióxido de carbono, gás carbônico, o famoso CO2, é um gás a temperatura ambiente, mas pode ser convertido em sólido, gelo seco, quando as forças de dispersão se tornam suficientemente fortes para vencer a energia cinética das moléculas a baixa temperatura. Também sabemos que o gelo seco e o iodo sólidos sublimam, passam para o estado gasoso, porque a energia necessária para romper as interações é pequena. Resumindo, as forças de dispersão desempenham um papel fundamental na determinação das propriedades físicas das substâncias, especialmente aquelas que não possuem polaridade significativa. Elas explicam como as moléculas apolares podem se unir e formar líquidos e sólidos sob condições adequadas. I got it. Pessoal, o segundo tipo de forças intermoleculares que iremos analisar são as interações dipolo-dipolo ou interações de polo permanente e dipolo permanente, que é um tipo de interação intermolecular que ocorre entre moléculas polares, onde há uma separação de carga elétrica positiva e negativa. Essas forças elas resultam da atração entre o extremo positivo de uma molécula polar e o extremo negativo de outra. Elas são mais fortes que as forças de dispersão, mas ainda significativamente mais fracas que as ligações covalentes ou iônicas. As interações de polo-dipolo elas surgem de uma atração eletrostática entre as extremidades opostas dos dipolos permanentes das moléculas polares. Então, fixado isso, a gente consegue compreender que uma molécula polar há uma separação de carga, onde um lado da molécula tem uma carga parcial negativa, que é representada pela letra grega delta minúscula, negativa, tá? Só para deixar bem claro, que fica basicamente delta menos, e o outro lado de uma carga parcial é positiva, que é o delta mais. Então, quando essas moléculas estão próximas umas das outras, a extremidade positiva de uma molécula atrai a extremidade negativa de uma outra molécula adjacente, criando uma força de atração intermolecular. Galera, para entender como funcionam as forças dipolo-dipolo, considere uma molécula de cloreto de hidrogênio, HCl. Nesta molécula, o átomo de cloro é mais eletronegativo que o átomo de hidrogênio, atraindo mais fortemente os elétrons da ligação covalente. Isso resulta em uma carga parcial negativa no cloro, delta menos, e uma carga parcial positiva no hidrogênio, delta mais. Agora, quando várias moléculas de HCl estão próximas, a carga positiva de uma molécula será atraída pela carga parcial negativa de outra molécula de HCl. Essa atração eletrostática entre as moléculas forma as forças dipolo-dipolo. É verdade. I got it. Fernanda, você pode comentar sobre as interações dipolo induzido? Mas é claro, meu senhor. Olha lá. As interações de dipolo induzido ocorrem quando uma molécula polar causa uma distorção na nuvem eletrônica de uma molécula polar próxima. Então ela acaba induzindo um dipolo temporário. Esse tipo de força é intermediário entre as forças de dispersão e as interações de polo-dipolo. Deu pra sacar? Bom, gente, agora a gente vai ver um pouco sobre um tipo especial de ligação de polo-dipolo. Priscila, o que você pode comentar com a gente sobre a ligação de hidrogênio? Claro, Fernanda, vamos lá?
A ligação de hidrogênio é um tipo especial de interação dipolo-dipolo, que ocorre quando um átomo de hidrogênio, que está covalentemente ligado a um átomo altamente eletronegativo, seja flúor, oxigênio, nitrogênio, o hidrogênio vai estar ligado a um desses, ele interage com um par de elétrons não ligantes de outro átomo eletronegativo. Então, a presença de um átomo eletronegativo, ele cria a distribuição desigual de carga, resultando assim em um dipolo permanente. O hidrogênio, que fica com a carga parcial positiva, ele é atraído pelo par de elétrons não compartilhados de outro átomo eletronegativo, criando assim uma ligação de hidrogênio. Essas ligações, elas são mais fortes do que as forças dipolo-dipolo e as forças de dispersão, mas ainda são significativamente mais fracas que as ligações covalentes ou iônicas. Elas também são cruciais em muitas estruturas biológicas e químicas, influenciando a forma e a função de proteínas e ácidos nucleicos. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! As ligações de hidrogênio têm um impacto profundo nas propriedades físicas e químicas das substâncias. Vamos analisar algumas. Primeiro, ponto de ebulição e fusão. Substâncias com ligações de hidrogênio geralmente têm pontos de ebulição e fusão muito mais altos do que aquelas sem essas ligações. Por exemplo, a água, H2O, tem um ponto de ebulição anormalmente alto devido às ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Segundo, solubilidade. Substâncias que podem formar ligações de hidrogênio tendem a ser solúveis em solventes polares que também podem formar ligações de hidrogênio. Por exemplo, o álcool etílico, o etanol, C2H5OH, é altamente solúvel em água devido às ligações de hidrogênio formadas entre as moléculas de água e etanol. Também a viscosidade e tensão superficial. Líquidos com ligações de hidrogênio geralmente têm viscosidade e tensão superficial elevadas. A água é um exemplo clássico, com alta tensão superficial que permite que pequenos insetos caminhem sobre sua superfície, e também a estrutura molecular. As ligações de hidrogênio, elas desempenham um papel crucial na determinação da estrutura tridimensional de macromoléculas biológicas, como proteínas e ácidos nucleicos. Por exemplo, as hélices alfa e as folhas beta das proteínas, elas são estabilizadas por ligações de hidrogênio. Mas então, Fernanda, o que você pode falar para nossos ouvintes sobre as forças de íon dipolo? Bom, eu tenho duas coisas para falar. A primeira é que as forças de íon dipolo, elas são interações eletrostáticas entre o íon e o dipolo de uma molécula polar. E esse íon, ele pode ser tanto positivo, sendo o nosso cátion, quanto negativo, sendo o nosso ânion. Já a segunda coisa é que um dipolo, ele é uma molécula com uma distribuição desigual de carga elétrica. Isso acaba resultando em uma extremidade parcialmente positiva, sendo o nosso delta+, e uma extremidade parcialmente negativa, sendo o nosso delta-. Para entender como funcionam as forças íon dipolo, você tem que considerar a dissolução de cloreto de sódio em água. Cloreto de sódio, para quem não sabe, é o nosso famoso NaCl, tá? Então, assim, quando o sal ele se dissolve, ele se dissocia em íons, que é basicamente o nosso Na+, e o nosso Cl-, e as moléculas de água que são polares interagem com esses íons de maneira específica. Aí a gente tem dois tipos de interações. A gente tem a interação cátion-dipolo e a interação ânion-dipolo. A interação cátion-dipolo é basicamente a interação do íon Na+, que é o nosso cátion, como o próprio nome já diz, e ele é atraído pelas extremidades parcialmente negativas das moléculas de água, onde os átomos de oxigênio estão localizados. Já a interação ânion-dipolo é o nosso Cl-, que é o nosso ânion, e ele acaba sendo atraído pelas extremidades parcialmente positivas das moléculas de água, onde os átomos de hidrogênio estão localizados. E aí essas interações elas acabam resultando na formação de uma camada de solvatação ao redor de cada íon, estabilizando assim os íons em solução e permitindo a dissolução do sal. Você entendeu, velho? Certamente que sim. Gente, no contexto biológico, as forças íon dipolo são essenciais para várias funções celulares. Muitos íons metálicos, como o íon cálcio e o íon magnésio, interagem com proteínas através de forças de interação íon dipolo. Essas interações são cruciais para a função enzimática, sinalização celular e estabilização de estruturas proteicas. Ponto de fusão e
ebulição, solubilidade, viscosidade e condutividade elétrica são propriedades também influenciadas pelas forças íon-dipolo. É mesmo, é? É claro. Pessoal, fazendo uma comparação entre as forças intermoleculares, podemos dizer que as forças intermoleculares variam em força, como as forças de dispersão, sendo as mais fracas, seguidas pelas interações dipolo-dipolo, ligações de hidrogênio e, finalmente, as interações íon-dipolo, que são as mais fortes, e também que essa hierarquia de forças explica por que diferentes substâncias exibem diferentes propriedades físicas. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, vimos que as forças intermoleculares desempenham um papel fundamental na determinação das propriedades químicas e físicas das substâncias, desde os pontos de fusão e ebulição até a solubilidade e viscosidade. Essas forças influenciam como as moléculas interagem e se comportam em diversas condições. A compreensão dessas forças é essencial para muitos campos da ciência e da engenharia, fornecendo insights críticos que vão desde a biologia molecular até o design de novos materiais. Então, pessoal, convido todos vocês para seguir o Papo de Química. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, deixe seus comentários no final do episódio. E não esquece, avalie o episódio no Spotify. Tchau, tchau, pessoal! E infelizmente mais um episódio do Papo de Química vem chegando ao fim, mas assim, não se esqueça de ir ao nosso site que é www.paposdequimica.com, porque sempre tem um ótimo bônus para vocês. E para quem tem sugestões de próximos temas para próximos episódios, é só entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, tá? Que é podcast@paposdequimica.com. Tá na descrição desse episódio, tá na descrição de cada episódio que você já assistiu. E por último, a última informação que eu tenho pra dar é que você precisa votar na gente no Prêmio MPB, que a gente tá concorrendo ao melhor podcast do Brasil, tá? Então não se esqueça de votar. E é isso, pessoal. Beijão. Tchau, tchau.